O presidente Jair Bolsonaro tirou 6 pontos percentuais de Lula na nova rodada de pesquisas encomendada pelo banco BTG ao Instituto FSB. Enquanto o chefe do executivo saltou para 34%, o petista caiu e chegou a 41%. Quem também apresentou queda foi Ciro Gomes, que tem agora 6%. Já Simone Tebet teve um pequeno ganho e registra 2% das intenções de voto. Considerando também os outros candidatos, que somam 5%, não haveria chance de vitória de Lula no primeiro turno. Na simulação de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 51% dos votos contra 39% do chefe do executivo. O levantamento também mostra uma queda de 5 pontos percentuais na rejeição do eleitor a Bolsonaro. O índice de quem considera o governo ruim ou péssimo seguiu o mesmo caminho e apresentou retração de 3 pontos percentuais, saindo de 47% para 44%. Em termos gerais, a vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro caiu de 13 para 7 pontos em apenas 2 semanas. O estudo foi realizado com 2.000 entrevistas de 5 a 7 de agosto. Está registrada no TSE com o número BR/08028/2022. Já a pesquisa do Instituto Brasmarket, divulgada na última sexta-feira, mostra o presidente Jair Bolsonaro como favorito na corrida pela presidência da República, com 39,9% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Nesse cenário, Lula aparece em segundo com pouco mais de 33%, seguido de Ciro Gomes com 6,3% e Simone Tebet com 1,7%. Os demais candidatos ficaram abaixo de 1%. O levantamento mostra que o petista lidera o índice de rejeição com 48,6%, seguido de Bolsonaro com pouco mais de 32%. Foram entrevistadas 2.000 pessoas em 428 cidades. A margem de erro é de 2,2%. A pesquisa foi realizada de 30 de julho a 2 de agosto, registrada no TSE, sob número BR/05691/2022. Diogo Schelp. A gente vê nas pesquisas aí das últimas semanas, últimos meses, realmente uma aproximação dos indicadores de Bolsonaro aos de o ex-presidente Lula. Mas, curiosamente, o que se vê é uma estabilidade no caso da intenção de voto de Lula e um crescimento na intenção de voto de Bolsonaro. Isso pode indicar justamente um reflexo dessa melhoria da aprovação do governo, e aí a gente precisa deixar bem claro que é diferente você falar sobre a aprovação da figura do presidente, ou do desempenho dele como presidente, o que é chamado também de popularidade, ou a aprovação do governo. Então, o que a gente vê nesses indicadores é que a aprovação vem aumentando num ritmo bem maior, a aprovação do governo, do que exatamente a intenção de voto no presidente Jair Bolsonaro. Isso pode indicar o seguinte, que a população, ou pelo menos parte dela, começa a reconhecer algumas medidas adotadas recentemente, como, por exemplo, a desoneração de imposto sobre combustíveis, o ICMS, ou a aprovação da PEC dos auxílios, e assim por diante. Mas não necessariamente estão dispostos a converter isso em votos no presidente. Essa é uma análise fria dessas pesquisas que mostram exatamente isso. E mostram também que aquele clima de já ganhou, que existe em parte do PT, ou que eles tentam transmitir, obviamente não condiz com a realidade. Ainda há muito chão pela frente até o dia das eleições e há muito jogo a ser jogado. Zé? As pesquisas, elas são tão importantes que antes influenciavam votos e passam agora a influenciar candidaturas. Então, as pesquisas são reais e quem não acredita em pesquisa tem que ver os partidos políticos aqui, todos os candidatos, fazendo pesquisas para saber como se posicionar. Só que é o seguinte, há que se considerar que nós não temos censo já há um bom tempo, né? Mais de 12 anos. E não há um quadro do extrato social do país. Nós vimos aí que o total de pesquisados fica em pouco mais de 2.000, né? Quando somos lá mais de 200 milhões de eleitores. É possível identificar maiorias num número tão pequeno de pesquisas? Sim, desde que, tecnicamente, as pesquisas sejam feitas diante de um quadro, de um extrato social real. E nós não temos esse quadro real. Para ter uma ideia, em alguns municípios, neste caso, né, a pesquisa houve 2 habitantes no município. Essa é a realidade.
existem seleções de grupos a serem pesquisados para definir ali o peso de cada um dos setores. Não é uma eleição secreta que se faz, é uma pesquisa usando cálculos especiais, atuarial. Então, é esta a realidade. As pesquisas mostram, e o momento agora, os dois estão polarizados, essa é a notícia. É essa a história, é essa a realidade. A eleição está polarizada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O presidente Lula está na frente? Está, em alguns grupos e tal. O presidente Jair Bolsonaro está na frente em alguns setores, em alguns estados, em algumas regiões? Está. Essa é a realidade dos dois candidatos, né? E o que vai definir, então? A campanha eleitoral é a campanha. Todos vão apresentar as suas propostas, as suas ideias e colocar na mesa os seus cartões de visita. E é a partir daí que o eleitor vai definir. Resumo da ópera. A eleição está aberta e é a campanha eleitoral, mostrando a cara de cada um, é que vai definir. Augusto. Bom, minha opinião sobre pesquisas eu não preciso repetir aqui, né? Todos conhecem, todos os que nos acompanham sabem das restrições que eu faço a esse alarido, né, com que são tratadas as pesquisas, os números, né, das lojinhas de porcentagens aí, como se elas fossem definir as eleições. O Zé Maria resumiu tudo, não começou ainda a campanha. E é evidente que a melhora econômica, a melhora da economia, ela influi, tem influência decisiva em todas as eleições. Terá aqui no Brasil também. Isso está acontecendo.